Então, Anthony, falemos agora de um outro aspecto da fotografia ligado ao mundo do digital. Falamos de fotografia panorâmica e dos ambientes virtuais interativos a 360 graus. Repara, muito frequentemente, quando tentamos captar uma imagem panorâmica, damos-nos conta que o ângulo de campo da nossa máquina não é suficiente para incluir no enquadramento tudo aquilo que É desejamos. verdade, aconteceu-me várias vezes. Nestes casos, pode ser útil fazer uma foto panorâmica. Para fazer isso, antes do advento do digital, eram necessários aparelhos específicos destinados a este tipo de fotografia exclusivamente. Existem desde a origem da fotografia. Alguns destes aparelhos tinham uma objetiva rotatória que permitia assim imprimir no filme, em momentos diferentes, todo o panorama que estava à frente do fotógrafo. Outras, pelo contrário, rodavam completamente o corpo da máquina fotográfica durante o disparo e, ao mesmo tempo, faziam deslizar o filme no dorso para imprimir todo o panorama. Alguns destes aparelhos chegavam até a enquadrar completamente os 360 graus. Agora, no digital, tudo isto se torna mais fácil, visto que podemos disparar com a nossa máquina fotográfica reflex normalíssima, executando por aí uma série de disparos simplesmente rodando a máquina sob um eixo vertical. Desta forma, obtemos uma série de disparos que depois, colocados lado a lado e unidos entre si, como já visto com o Renato na aula de pós-produção, permitem-nos obter imagens panorâmicas, aumentando consideravelmente o ângulo de campo da nossa ótica. E como funciona? Repara, como te dizia, trata-se de executar uma série de disparos rodando a máquina apenas sobre um eixo vertical. Isto dá-nos a possibilidade de obter a panorâmica chamada cilíndrica, visto que executamos disparos movendo a máquina sempre de um ângulo preciso, isto para que nas duas imagens haja sempre uma parte que se vai sobrepor com o disparo seguinte. Assim, em fase de pós-produção, utilizando no Photoshop o plugin Photo Merge, iremos juntar as partes das duas imagens correspondentes e uni-las até formar esta panorâmica. Como te dizia, basta utilizar uma cabeça deste tipo que permite fazer rotações sobre o próprio eixo, regulando o ângulo de rotação de um disparo para o outro. É importante, além disso, que tenhas a possibilidade de deslocar a máquina para a frente e para trás e sobre todos os três eixos. Isto para posicionar o ponto nodal da ótica no centro de rotação da cabeça do tripé, uma vez que se rodássemos a máquina simplesmente no centro do corpo, obteríamos imagens como se tivessem sido capturadas a partir de diferentes pontos de vista. E isto causaria sempre complicações quando as fôssemos unir, visto que possuem uma perspectiva diferente. O ponto nodal é o ponto da ótica onde virtualmente se encontram os raios luminosos antes de formarem a imagem no centro do equipamento. Para tal, repara, existem estes carris que permitem centrar o primeiro sobre o eixo vertical. Assim podemos deslocar-nos para a esquerda ou para a direita. Depois disso, precisamos de centrar sempre este ponto nodal, deslocando para a frente ou para trás todo o corpo da máquina até chegar a fazer cair o ponto nodal sempre sobre o eixo de rotação do tripé. Para obter uma panorâmica cilíndrica, basta então ajustar estes dois movimentos, o lateral e o para a frente e para trás, e isto permitir-nos a realizar os disparos que, depois de unidos, formarão este cilindro que dá precisamente o nome a este tipo de imagens. E em quantos graus é rodada a máquina entre um disparo e outro? Bem, isso depende do ângulo de campo da ótica que estamos a utilizar. Neste caso, por exemplo, utilizamos uma focal de 12 mm para fazer com que as duas imagens se sobreponham em 30%, que é a quantidade exigida pelo plugin para funcionar de forma correta. Assim tanto? 30%? Sim, 30% para um lado e 30% para o outro. Portanto, de cada simples disparo, a parte pura que é usada são os 40% que estão ao centro. As outras duas são sobrepostas com as imagens que estão ao lado, à direita e à esquerda. Para fazer isto, repara, podemos definir na cabeça quantos disparos efetuar na rotação. Neste caso, com uma de 12 mm, que possui um ângulo de campo de cerca de 90 graus, deveremos executar 8 disparos, portanto, um disparo a cada 45 graus para abranger todos os 360 graus. Repara, há disparos pré-definidos, posições nas quais a máquina para e tu executas o disparo. Isto, como te dizia, depende muito do tipo de ângulo que estamos a utilizar, enquanto o ângulo vertical será sempre fixo, obrigatório. E porquê é que tens a máquina definida na vertical? Bem, configura-se a máquina na vertical para obter um maior ângulo de campo do que aquele que existe no, digamos, no enquadramento tradicional sobre o lado horizontal.
Isto visto que, quando fazemos a rotação, vamos chamar o ângulo de campo de cada fotografia individual. Sim. Mas o vertical permanece inalterado e assim procuramos desfrutá-lo ao máximo. Como te dizia, conforme o ângulo de campo, fazem-se mais ou menos disparos, uma vez que devem estar sobrepostos. Isto implica também uma maior ou menor qualidade da imagem. É lógico que, se utilizar uma objetiva maioritariamente grande angular, precisaremos de menos disparos para completar a rotação. Porém, isto acarreta um número menor de pixels na imagem unida posteriormente. Quando a imagem estiver construída, o número de pixels será menor. Pelo contrário, utilizando uma focal um pouco mais comprida, deverei fazer mais disparos, visto que, tendo um campo restrito para cobrir os 360 graus, serão necessários mais disparos. Mas dar-me-á uma imagem com muito mais pixels, visto que tem mais disparos.